Continuando, né, gente? Plano diretor de reassentamento e relocalização do programa de uma pessoa sustentável. Item 3.5. Edificações, certo? Edificações e respectiva população em situação de risco. Eu parei a leitura anterior porque tem nada a ver com o texto anterior. Como já mencionado, nos aspectos socioeconômicos, a equipe realizou uma série de atividades para identificar as moradias que se encontram em risco. Após definição dos indicadores, foi realizada uma pesquisa de campo, verificando-se a localização de cada edificação com relação aos indicadores especificados. A aplicação em campo dos indicadores adotou inicialmente poligonal definida pela Defesa Civil do município e, posteriormente, poligonais indicadas no estudo sobre enchentes realizados pela IDOM Cobrap, decidindo-se adotar esta última como referência para demarcar as edificações afetadas. Entre a poligonal da Defesa Civil e aquela do IDOM Cobrap, foi realizada uma diferença na quantidade de edificações afetadas para 3 comunidades do Complexo Beira-Rio, Padre de Bandeira, São Rafael e Tito Silva, e elevando de 534 para 732 a quantidade de edificações em risco, desconformidades no referido complexo. Os resultados das pesquisas mostraram que, do total de edificações do Complexo Beira-Rio, o CBR, usadas como moradia e para fins de desenvolvimento de atividades econômicas, 1817, 772 delas, 41%, estavam em diversas situações de risco, sendo as mais expressivas aquelas edificações com risco de alagamento, 56%, e edificações obstruindo a acessibilidade, construídas sobre acessos e calçadas, conforme atestam dados da tabela a seguir. Observando por comunidade, a proporção de edificações de risco é bastante diferente. A mais expressiva é o caso da Tito Silva, onde de um local de 336 edificações, 71% apresentam situação de risco. Brasília de Palha. Edificações ocupando as calçadas e trechos de ruas e acesso, 15. Totais de situações de risco, 15. Total de edificação da comunidade, 126. Os dois casos, né, são 12%, que é as 30 casas. Cafofo Liberdade. Edificações ocupando calçadas e trechos de ruas, 16. Edificações e áreas necessárias para melhoria, 10. Total de edificações em situações de risco, 26. Total de edificação da comunidade, 57, 46%. Miramar. Edificações instaladas em áreas de risco geológico, desabamento, 32. Edificações ocupando calçada e trechos de ruas, 10. Edificações em áreas necessárias para melhoria, 14. Total de edificações em situações de risco, 56. Total de edificações, 256. 22% em situações de risco ou de melhoria. Tito Silva. Edificações ocupando áreas de preservação. Eu acho que tem um erro de digitação aqui. Certo? Eu acho que é 33. Mas vamos lá. Ou 3 ou 33. Edificações em área de risco de enchente, 92. Edificações ocupando calçadas e trechos de ruas, 27. Edificações e áreas necessárias para melhoria, 23. Total de edificações em situações de risco, 175. 33 mesmo. Total de edificações da comunidade, 248, 71%. Padre Hildo Bandeira. Edificações ocupando as áreas de preservação, 19. Edificações inseridas com área de risco de enchente, 126. Edificações construídas em cima de tubulação, 33. Total de edificações em situações de risco, 178. Total de edificações da comunidade, 336. 19% OAB. Não estou entendendo, mas fazer o que, né? Vila Tombalzinho. Edificações ocupando as calçadas e trechos de acesso, 2. Edificações e áreas necessárias para melhoria, 4.
Totais situações em risco, 6. Total de edificações da comunidade, 32, 19%. Aqui eu acho que eu vou correr um erro, nesse negócio de Padre, porque se você ver, ó, são 336, no total 178, dá 51%, se eu não me engano, ou mais. Vamos lá, Santa Clara. Edificações instaladas em áreas de risco geológico, FI, desabamento, 27. Edificações inseridas em áreas com risco de enchente, 67. Edificações ocupando calçadas e trechos de rua, 1. Edificações construídas em cima de tubulações, 1. Edificações em áreas necessárias para melhoria, 33. Total de edificações em situações de risco, 129. Total de edificações da comunidade, 364. A quantidade 129 corresponde a 35%. São Rafael. Edificações ocupando área de preservação, 12. Edificações instaladas, não. Edificações inseridas em áreas com risco de enchente, 147. Edificações construídas em cima de tubulação, 12. Edificações instaladas em áreas necessárias para melhoria, 16. Total de áreas em situações de risco, 187. Total de edificações da comunidade, 398. As áreas de risco correspondem a 45%. Total de todas as comunidades, certo? São 64 edificações ocupando áreas de preservação, ok? 59 edificações instaladas em áreas de risco geológico, desabamento. 432 edificações inseridas em áreas com risco de enchente. 71 edificações ocupando calçadas e trechos de ruas de acesso. 46 edificações construídas em cima de tubulações. 100 edificações em áreas necessárias para melhoria. Total 772 edificações em área de risco. Total de edificações das comunidades 1.817. Em área de risco no total 41%. A quase totalidade das edificações em situações de risco, 99%, são exclusivamente como moradia e apenas 1%, 11 casos, de edificações são de uso exclusivamente para desenvolvimento de atividades econômicas, conforme da tabela a seguir. Comunidade, certo? Isso aqui é besteira, isso aqui é só aquele negócio de misto de exclusivo moradia, misto moradia e atividade econômica, por exemplo, fiteiro, usadas como moradia, né? Subtotal usadas como moradia, exclusivamente para desenvolvimento de atividade econômica, e o totais. Isso aí não vejo para quem dá uma lida não, tá? Vamos lá, item 3.6. População. No momento em que foi realizada a pesquisa de campo, foi identificada a existência de 840 famílias com um total de 2.855 pessoas, residindo em 761 edificações. Quadro, edificações de famílias e pessoas em risco, tá? Aqui é a divisão total de edificações, famílias e pessoas. Por exemplo, a Brasília de Palha, 15 pessoas, 15 edificações, 15 casas, sendo 15 famílias. E nessas famílias correspondem a 51 pessoas. Tá? Não tem para quem perder tempo com essa leitura não. Vamos para o próximo. Com relação à condição de ocupação das edificações em risco, a maioria dos casos, 93%, declarou estar no imóvel na condição de dono proprietário, contra 5% de locatórios e 2% declarando que os imóveis foram emprestados cedidos. Referente ao gênero, em duas comunidades, Brasília de Palha e Padre de Bandeira, a maioria das residências em risco é chefiada por mulheres. Considerando todas as comunidades, o percentual de moradias chefiadas por mulheres é de 45%. Também outra coisa, Lesa, essa questão de gênero. Não tem para que a gente... mais da metade, quase metade é chefiada por mulher. Tá, não vejo acúmulo nisso. Depois eu dou uma lida mais tranquila para vocês. Em termos de idade, a maioria dos chefes de família, 70%, está na faixa de 25 a 29 anos. Não obstante, é significativa a proporção de chefes de família com mais de 60 anos. Tá? Isso aqui é a idade de cada família.
certo? Também outra coisa que eu não vou perder meu tempo. A maioria, 72% das famílias, declararam uma renda de até um salário mínimo e é significativa a proporção de famílias, 18%, que declararam não possuir renda, subsistindo apenas, né, com a ajuda de subsídios, como Bolsa Família. Outra coisa aqui, os baixos rendimentos possuem relação com o grau de escolaridade dos chefes de família, uma vez 70% delas estão na categoria de analfabetizados. Ok, isso aqui eu acho interessante. Ó. Os baixos rendimentos possuem relação com o grau de escolaridade dos chefes de família, uma vez que 70% delas estão na categoria de não alfabetizados, alfabetizados e do ensino fundamental incompleto, conforme dados da tabela a seguir. Bom, é como eu disse, a principal questão dessa minha leitura é por causa disso aqui, gente. 70% das pessoas, dos chefes de família, quer dizer, a cada 10 casas, por exemplo, se você for em 10 casas, supondo que seja uma família em cada 10 casas, ou a gente faz a referência de a cada 10 famílias, pelo menos em cada família tem um analfabeto. Então, dessas famílias são 7 analfabetos. Tá? Capítulo de procedimentos operacionais. Vamos deixar isso para depois.